Em meio às ruas poeirentas de Mashhad, no Irã, onde o eco das orações preenchia o ar, a infância de Ali Khamenei desenrolava-se sob o manto da devoção. Seu pai, um clérigo respeitado, moldou não apenas sua fé, mas a própria essência de sua existência. Desde tenra idade, Ali absorveu a sabedoria das Escrituras e a profunda conexão com os ensinamentos islâmicos, preparando-o para um destino que ele mal podia vislumbrar. A humildade de sua origem contrastava com a grandiosidade de seu espírito, forjado na retidão e na busca incessante pelo conhecimento. O Irã daquela época era um caldeirão de tensões, e o jovem Ali não tardou a sentir o chamado revolucionário. A figura imponente do Ayatollah Khomeini emergiu como um farol, iluminando o caminho para uma visão de um Irã islâmico, livre das amarras da opressão. A conexão entre os dois homens, embora inicialmente distante, transformou-se numa poderosa aliança ideológica. Khamenei encontrou em Khomeini não apenas um mentor, mas um líder capaz de catalisar as aspirações de um povo sedento por justiça e autonomia. Sua mente aguçada e seu fervor religioso o impulsionaram para o centro do movimento que desafiava o status quo. Não demorou para que o regime do Shah, com sua mão de ferro, percebesse a ameaça que Khamenei representava. A perseguição tornou-se uma sombra constante, e as celas das prisões do Shah tornaram-se o palco de sua resiliência. Cada prisão, cada interrogatório, cada momento de privação não quebrou seu espírito. Ao contrário, fortaleceu sua convicção. A fé inabalável em seus ideais e a crença na inevitabilidade da Revolução Islâmica serviram como um escudo contra a tirania. Nessas prisões, Khamenei forjou a têmpera de um líder, pronto para os desafios que viriam. Quando a Revolução Islâmica finalmente irrompeu, as ruas do Irã vibraram com o clamor por mudança. Khamenei, já um nome reconhecido entre os revolucionários, desempenhou um papel crucial, coordenando esforços e galvanizando o apoio popular. Sua ascensão ao poder ao lado de Khomeini não foi um acaso, mas o resultado de anos de dedicação e sacrifício. A revolução triunfou, e um novo capítulo se abriu para o Irã, com a promessa de uma nação guiada pelos princípios islâmicos. A morte do Ayatollah Khomeini, o carismático líder da revolução, mergulhou o Irã em um luto profundo e numa incerteza palpável. A escolha de Khamenei como seu sucessor surpreendeu muitos, gerando dúvidas e resistências em alguns círculos. Ele, o discípulo, agora deveria carregar o manto de seu mestre, uma responsabilidade monumental que ele aceitou com um misto de humildade e determinação. A transição foi delicada, e os primeiros anos no poder foram um teste de fogo para o novo líder supremo. A guerra Irã-Iraque, um conflito brutal que ceifou milhares de vidas, exigiu uma liderança firme e inabalável. Khamenei não apenas guiou a nação através da tempestade, mas consolidou sua autoridade em meio ao caos. Dentro das fronteiras do Irã, as ameaças internas não eram menos desafiadoras. Conflitos com facções reformistas e conservadoras testavam a unidade da nação. Khamenei se viu em uma luta constante para manter o equilíbrio, para conciliar as diferentes visões e garantir a coesão. Sua habilidade em navegar por essas águas turbulentas, mantendo o controle e a estabilidade, foi um testemunho de sua perspicácia política. Foi nesse período que ele começou a formular e implementar suas próprias diretrizes para a nação, moldando o futuro do Irã com sua visão particular de uma sociedade islâmica. A sombra de potências estrangeiras e de inimigos internos se aprofundava, lançando um véu de incerteza sobre o futuro. A resiliência do novo líder estava sendo testada a cada dia, em um cenário geopolítico complexo e perigoso. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A complexa teia de relações com o Ocidente transformou-se numa verdadeira guerra fria iraniana, um embate ideológico e político que moldava cada passo da nação. Khamenei, com a firmeza que lhe era característica, buscava incessantemente a independência e a soberania do Irã, desafiando as pressões e as sanções impostas por potências estrangeiras. Era uma batalha constante pela dignidade nacional,
travada não em campos de batalha tradicionais, mas nos bastidores da diplomacia e da retórica. A cada ameaça externa, ele reforçava a necessidade de autossuficiência, um mantra que ecoava por todo o país. As crises econômicas tornaram-se uma provação diária, com a população iraniana sentindo o peso das sanções internacionais. Khamenei enfrentava o desafio hercúleo de gerenciar uma economia sob constante ataque, lutando contra a pobreza e o crescente descontentamento popular. A inflação corroía o poder de compra e o desemprego assombrava as famílias. Ele sabia que a estabilidade do seu governo dependia da sua capacidade de mitigar esses sofrimentos e, por isso, dedicava-se a encontrar soluções, por mais difíceis que fossem, para aliviar o fardo do povo iraniano. Cada medida econômica era um ato de equilíbrio, visando proteger os mais vulneráveis sem ceder às pressões externas. Nesse cenário de adversidades, a questão nuclear emergiu como o ponto focal das tensões com a comunidade internacional. O desenvolvimento do programa nuclear iraniano, justificado como pacífico e para fins energéticos, foi recebido com ceticismo e hostilidade. As negociações tornaram-se complexas, repletas de avanços e recuos, enquanto Khamenei mantinha sua postura de que o Irã tinha o direito soberano de desenvolver sua tecnologia. A cada rodada de conversas, a tensão aumentava, mas ele se recusava a ceder àquilo que considerava uma violação da soberania de sua nação. A questão nuclear não era apenas sobre energia, mas sobre a capacidade do Irã de se afirmar no cenário global. Movimentos de protesto eclodiam periodicamente, alimentados por frustrações econômicas e anseios por maior liberdade. Khamenei, confrontado com o dilema entre estabilidade e liberdade, adotava uma resposta que mesclava firmeza e pragmatismo. A repressão era uma realidade, mas ele também buscava canais para ouvir as demandas, mesmo que a percepção externa fosse de um governo inflexível. A cada manifestação ele sentia o pulso da nação, tentando discernir entre a genuína insatisfação e a manipulação por inimigos internos e potências estrangeiras. A manutenção da ordem era primordial para a sobrevivência do regime, mas o custo humano desses episódios pesava sobre ele. Apesar da vida pública intensa, a família de Khamenei desempenhava um papel discreto, porém fundamental, em sua vida pessoal e, por vezes, no cenário político. Seus laços familiares ofereciam um refúgio e um apoio, embora os sacrifícios pessoais fossem imensos. A influência de sua esposa e filhos era percebida em momentos de decisão, um porto seguro em meio às tempestades políticas. Ele, o líder supremo, era também um pai e um marido, e essa dualidade o humanizava, mesmo para aqueles que o viam apenas como uma figura de autoridade inabalável. Dentro da elite iraniana, uma complexa teia de alianças e rivalidades se desenrolava, com traições e lealdades moldando o destino do país. Khamenei navegava por esse labirinto de poder, identificando as figuras que o apoiavam incondicionalmente e aquelas que o desafiavam. A lealdade era um bem precioso e a traição, um golpe doloroso que exigia respostas rápidas e decisivas. Ele tinha a sabedoria de manter seus aliados próximos e seus potenciais oponentes ainda mais, garantindo que sua autoridade não fosse corroída por dissensões internas. Seus discursos e sermões eram mais do que meras palavras. Eram ferramentas poderosas que moldavam a opinião pública e inspiravam seus seguidores. O poder da palavra de Khamenei era inegável, capaz de galvanizar multidões e reforçar a identidade islâmica do Irã. Com uma oratória cativante, ele articulava sua visão para a nação, conectando-se com o coração do povo iraniano e solidificando sua liderança espiritual e política. Cada frase era cuidadosamente escolhida para ressoar com os valores e aspirações de sua audiência. A Força Quds, sob seu comando, ascendeu como um braço poderoso na projeção de poder iraniano na região. Essa unidade de elite, responsável por operações externas, tornou-se um instrumento crucial na defesa dos interesses iranianos, muitas vezes em confronto direto com potências estrangeiras e grupos extremistas. Sua ascensão simbolizava a determinação de Khamenei em proteger o Irã
e estender sua influência, um movimento audacioso que redefiniria o equilíbrio de poder no Oriente Médio. Em um momento de profunda reflexão, uma decisão controversa sobre o programa nuclear, tomada sob imensa pressão e sacrifícios, foi finalmente revelada. Essa escolha, que mudaria o rumo do Irã, expôs a verdade por trás das pressões e dos sacrifícios envolvidos, demonstrando a complexidade das escolhas que um líder supremo deve fazer para proteger sua nação. A luta contra o terrorismo, que assolava a região, tornou-se uma prioridade inegável para Ali Khamenei. Grupos extremistas que ameaçavam a segurança nacional e os ideais islâmicos exigiam uma resposta firme e estratégica. Ele compreendia que a estabilidade do Irã dependia não apenas de sua força interna, mas também da pacificação das áreas circundantes. A Força Quds, já estabelecida como um braço de projeção de poder, foi empregada com determinação, travando batalhas complexas e muitas vezes invisíveis para proteger as fronteiras e as convicções da nação. Cada vitória contra esses grupos era um alívio, mas também um lembrete da constante vigilância necessária. Com o passar dos anos, Khamenei dedicou-se à ascensão de uma nova geração de líderes. Ele via a importância de preparar sucessores que pudessem carregar o manto da liderança e manter a chama da revolução acesa. Sua influência na formação desses novos rostos era palpável, através de conselhos, ensinamentos e a promoção de indivíduos que compartilhavam sua visão para o Irã. Era um processo cuidadoso e deliberado, visando garantir uma transição suave e a continuidade dos princípios que ele tanto prezava. A sucessão era um tema recorrente em seus pensamentos, um dever final para com seu país. Os últimos anos trouxeram consigo os desafios da saúde, uma batalha silenciosa, travada em paralelo com as responsabilidades de Estado. A reflexão sobre seu legado tornou-se mais intensa, um balanço de uma vida dedicada à revolução e ao povo iraniano. Ele buscava uma resolução para os conflitos persistentes, tanto internos quanto externos, ansiando por um futuro de maior paz e prosperidade para sua nação. Cada dia era uma oportunidade para consolidar o que havia construído e mitigar as fissuras que ainda existiam. Em momentos de solidão, ele buscou uma redenção pessoal. Através de profunda introspecção, Khamenei confrontou o passado, as decisões difíceis, os sacrifícios feitos e os erros inevitáveis. Não era uma busca por perdão no sentido convencional, mas por uma compreensão mais profunda de sua própria jornada e do impacto de suas escolhas. Havia um anseio por reconciliação com a história, com o povo e talvez consigo mesmo, um líder que, apesar de toda a sua força, era também um homem com suas próprias imperfeições. O amor pelo Irã era a força motriz por trás de cada ação, de cada sacrifício. Uma paixão inabalável pela nação e pelo povo iraniano, que transcendeu as dificuldades e as críticas. Ele acreditava em um ideal maior, um Irã soberano, justo e fiel aos seus princípios islâmicos. Esse amor era a fonte de sua resiliência, a razão pela qual ele suportou pressões implacáveis e fez escolhas que poucos ousariam. Era um sacrifício pessoal em nome de uma visão que ele considerava sagrada. O legado duradouro de Ali Khamenei seria analisado por gerações. Seu impacto na política, religião e sociedade iraniana era inegável. Ele moldou o Irã de uma maneira que poucos líderes conseguiram, deixando uma imagem complexa e multifacetada para a história. Para alguns, um farol de resistência e fé. Para outros, uma figura de controvérsia e repressão. Sua era seria lembrada como um período de profunda transformação e desafios persistentes. Em seu último discurso, com a voz embargada pela emoção e pela sabedoria acumulada de décadas, Khamenei dirigiu uma mensagem final ao povo iraniano. Foi um apelo à unidade, à perseverança e à fé nos princípios da revolução. Ele reiterou a importância de proteger a soberania do Irã e de manter a identidade islâmica, preparando a nação para os desafios que viriam. Era um adeus, uma bênção e um encorajamento para o futuro. A transição que se seguiu à sua saída foi marcada por uma incerteza palpável. O futuro do Irã, sem seu líder supremo de longa data,
apresentava tanto desafios quanto oportunidades. A nova geração de líderes formada sob sua tutela teria a árdua tarefa de guiar a nação através de um cenário geopolítico complexo e de demandas internas crescentes. O Irã estava em um limiar, pronto para escrever um novo capítulo de sua história. A resolução final, no entanto, era clara. O Irã, apesar de todas as provações e da ausência de seu líder mais influente, permaneceria fiel aos seus princípios. A visão de um país resiliente, forjado em décadas de luta e sacrifício, emergiria. O legado de Khamenei, controverso e poderoso, viveria nas instituições, na fé e no espírito de um povo que, apesar de tudo, continuava a sonhar com um futuro autônomo e justo. Um novo capítulo estava prestes a ser escrito, com as lições do passado e a esperança de um novo amanhecer para a nação iraniana.